Então, na verdade, a gente tem sempre que fazer uma simulação prévia, né? Não adianta entrar com essa ação no escuro, achando que para todos os casos vai surtir efeito, vai ter um aumento no valor final da sua aposentadoria. Não é bem assim que funciona. Então, é importante você procurar um profissional que realmente entenda da matéria previdenciária e buscar um auxílio aí técnico necessário para entrar com esse pedido de revisão. Um ponto que eu recebo muitas dúvidas aqui também no escritório é sobre o direito do pensionista, aquele que recebe a pensão por morte, ter direito a essa revisão da vida toda. Assim como um aposentado que há menos de 10 anos recebe essa aposentadoria e vai buscar, aquele pensionista também, que está recebendo ali, um dependente que está recebendo a pensão por morte, ele vai ter o direito também de entrar com essa revisão. Lembrando que o prazo decadencial ele não vai iniciar a partir do momento do recebimento dessa pensão por morte. Por que acontece isso? Porque a pensão ele é um benefício derivado de uma aposentadoria, né? É um benefício que a gente chama de derivado. Então, o prazo inicial, o prazo decadencial de 10 anos, ele vai começar a partir do benefício originário. Ele não vai iniciar ali a partir do momento que o pensionista começou a receber, que o dependente começou a receber a pensão. Mas, de fato, existe o direito dos pensionistas buscarem essa revisão, desde que dentro desse prazo decadencial de 10 anos. Então, é uma dúvida bastante recorrente que eu recebo aqui no escritório, e eu já aproveito aqui o gancho para esclarecer que os pensionistas também têm direito a solicitar essa revisão, né? Ponto 5. Recebo desde quando? Bem, como a gente falou, o prazo do direito, prazo decadencial, 10 anos. Só que aí existe a prescrição. Renan, o que é a prescrição? Prescrição, traduzindo aqui, trazendo bem para o linguajar leigo, é de quando você vai poder cobrar aquele crédito. Então, imagina você se aposentou lá em 2014. Estou dentro do prazo decadencial? Sim, porque o prazo decadencial encerraria em 2024. 10 anos. Agora, a minha prescrição. A prescrição é dos últimos 5 anos, tá? Então, você não vai receber o valor de 2014 para frente. Esse valor sempre vai estar limitado aos últimos 5 anos. Essa prescrição ela vai encerrar, né? Ela vai ficar um pouco maior do que os 5 anos quando você ajuizar a ação. Então, é por isso que as pessoas falam, ajuize logo a ação. Justamente por isso, que na hora que você ajuiza a ação, se a ação for julgada daqui a 2 anos, ela vai pagar os 5 anos mais os 2 anos, o tempo que durar a ação, certo? Então, é nesse sentido que você vê muito na mídia e na internet, enfim, as pessoas dizendo, ajuize logo, por conta da situação da prescrição, para você não perder mais dinheiro. Lembrando que toda vida, quando sai um mês, entra outro. Então, a prescrição não vai ser uma prescrição do direito, vai ser uma prescrição de trato sucessivo que a gente chama, né? Vai saindo um mês mais antigo, vai entrando um mês mais recente. Então, se você demorar muito, você vai perdendo meses anteriores. É importante a gente esclarecer também a situação de pessoas que já ingressaram na justiça com essa revisão, né? Muita gente que já está com esse processo tramitando na justiça, está com um processo, tecnicamente o nome é sobrestado, mas nada mais é do que um nome bonito para dizer que o processo está suspenso. Porque quando chega um caso desse, onde milhares de pessoas buscam essa revisão e o caso chega ao STF, por exemplo, ele sofre o que a gente chama de repercussão geral. Então o STF, para evitar decisões ali contraditórias, ele manda suspender todos os processos das instâncias inferiores, ou seja, processos que estão em primeiro grau, em segundo grau, aguardando uma posição do STF sobre o assunto. Então, gente, também não adianta correr de forma desesperada, porque o processo não é porque saiu agora o placar de 6-5 que o processo vai finalizar e todos os processos vai ter ganho de causa, não. Porque até o dia 8 de março esse processo ainda tramita no STF, então ele ainda pode aí ter um recurso do INSS, por exemplo, chamado embargo de declaração, pode ter eventualmente um pedido de vista de algum ministro lá do Supremo, que atrase um pouco o finalizar desse processo, né, digamos assim. Esse processo realmente ele só vai voltar a correr na justiça após essa decisão final que a gente chama no direito de trânsito em julgado. Quando não couber mais recurso, aí é que os processos vão ser, digamos assim, liberados para que os juízes julguem, os tribunais julguem os recursos que estão pendentes. Então não adianta essa correria, as coisas ainda estão se resolvendo. De fato, foi uma vitória muito significativa para os segurados, até porque o que a gente vem acompanhando no Supremo Tribunal Federal, infelizmente, são decisões de cunho econômico, financeiro, onde tem sempre aquela questão, aquela desculpa, né, de que se a gente conceder esse benefício vai quebrar o sistema, vai quebrar a Previdência Social, o INSS não vai ter como pagar.
E como o Renan falou aqui no início, é interessante porque o segurado que está buscando essa revisão, ele pagou durante a vida toda. Infelizmente, o que veio foi em 99, uma lei previdenciária que alterou a sistemática de cálculo e era para ser uma regra transitória, né? Na verdade, a questão justamente é essa, era para ser uma regra transitória que virou permanente. Então, aquele segurado que contribuía com salários muito mais elevados anteriores a julho de 94 foi extremamente prejudicado, porque só pegou ali aqueles salários para frente, e aí é justamente essa a tese da revisão da vida toda, a meu ver, muito acertada. Muito acertada. Eu acho que o ministro Alexandre de Moraes foi muito feliz no que ele pontuou lá no voto dele. Que homem, né? Foi. Foi muito feliz com relação ao voto dele e para mim foi até uma surpresa manter essa vitória dos segurados perante o INSS. Surpresa, né? Porém, justiça, né? Justiça, acima de tudo. Diferente como eu disse, da desaposentação, de outras teses aí mirabolantes que querem colocar índices que não são índices oficiais. É só dar a César o que é de César. Resumindo, a revisão da vida toda é isso.